que é pior? Alguém pisar no teu pé sem querer, mas mesmo assim tu sentir muita dor, ou alguém tentar pisar no teu pé por querer, por maldade, mas não conseguir acertar e, portanto, tu não sentir nenhuma dor. Esse exemplo pode parecer meio bobo, meio pequeno, mas a gente pode também usar essa mesma lógica para um caso mais sério e real que aconteceu aqui no Brasil. Em 2020, duas colegas de colégio que moravam no mesmo condomínio de luxo em Cuiabá, no Mato Grosso, passaram por uma situação com base nessa mesma lógica. Uma amiga adolescente de 14 anos foi visitar essa outra amiga de 15 anos, né, também adolescente, na casa dela. Os pais da amiga de 15 anos colecionavam armas, a própria menina também era atiradora, e o namorado dela também tinha ido visitá-la, também praticava tiro. Eles tinham armas em casa, o namorado levou algumas outras armas, acabou indo embora no final do dia, mas deixou duas das suas armas na casa da sua namorada. A amiga que estava visitando estava no banheiro e a dona da casa, praticante de tiro, foi para o quarto onde ficava esse banheiro e acabou, não se sabe ao certo em que circunstâncias, mas acabou acontecendo um disparo onde essa amiga de 14 anos que estava visitando acabou levando um tiro no rosto que levou à sua morte. A dona da casa, né, a menina que morava nessa casa, alegou que o tiro foi acidental, que ela estava mexendo na maleta da arma e, sem querer, quando ela se desequilibrou, a arma acabou disparando acidentalmente, acertando a sua amiga. Porém, a perícia chegou à conclusão de que essa tese não estava alinhada, né, com os indícios identificados na cena do crime, né, do potencial crime, e a menina acabou sendo condenada, né, à prisão, aí como menor, né, porque é adolescente, mas por enquanto está retida. O que interessa nessa situação? A menina que atirou na amiga, que acabou acertando, intencionalmente ou não, na amiga, disse que foi sem querer, que ela não tinha intenção de acertar a amiga. A perícia disse que essa tese é muito difícil, porque ela estava perto, atirou de uma altura que devia estar acertando, não batia com a versão que a menina apresentou. O que é mais importante numa situação como essas? Né? O resultado, a morte da menina, ou a intenção da amiga essa que realizou o disparo, intencional ou não? Para os pais da menina que morreu, né, para a mãe, na verdade, porque o pai dela já havia falecido, não faz muita diferença. A filha dela está morta, ela não vai mais poder conviver com a sua filha. Para a menina que morreu, também não faz diferença nenhuma a intenção que levou à sua morte. Ela não vai mais poder terminar o colégio, não vai poder fazer uma faculdade, não vai mais poder viajar com os amigos, não vai poder montar sua família. Né? Tudo isso, independentemente da intenção que levou ao disparo, não vai mais acontecer. A consequência é a morte dela e isso não se altera. Então, vamos dizer assim, para a mãe da menina que morreu, num primeiro momento a gente pode entender que não faz a menor diferença com a intenção que levou à morte da filha dela. Ela está morta, perdeu a filha, né? Não tem mais volta, não faz diferença nenhuma se foi por querer ou se foi sem querer. Por outro lado, para a sociedade como um todo, faz uma grande diferença. Se a gente tem uma menina que escorregou, não estava fazendo nada, né? Tomou todo o cuidado que ela podia ter, mas houve um acidente, a arma, por alguma falha, disparou e acertou na menina e ela morreu por uma situação onde a amiga essa não teve nenhuma culpa, nenhuma capacidade de fazer nada diferente. Foi um acidente, né? Uma falha mecânica, alguma coisa assim. Isso é uma coisa. Outra coisa é se a menina foi fazer uma brincadeira com a amiga, quis brincar, dar um susto, fingir que ia atirar e por imperícia, né, por falta de habilidade, acabou disparando e sem querer, né, apesar de ter criado a situação onde colocou a amiga em risco, mas não tinha intenção e sem querer acabou levando à morte da amiga. Já é também uma situação diferente, a imperícia do que a total falta de intenção. Né? E ainda mais diferente, né, é a situação onde essa amiga intencionalmente pega a arma com o objetivo de matar a outra. Né? São três situações completamente diferentes. Para a sociedade, uma pessoa que vai e mata a outra é um problema muito grande. Uma pessoa que se arrisca, que cria uma situação de risco
né, e sem habilidade, por imperícia, leva à morte de outra, é um problema, mas não tão grave. Não temos uma assassina, temos uma pessoa que usa armas sem a devida qualificação para isso. Já no terceiro caso, uma pessoa que não tem a menor intenção, ocorreu um acidente, não existe nem imperícia e nem intenção de matar ninguém. Né? Então é muito diferente também para a sociedade, ou o que a sociedade vai fazer com essa menina, a intenção dela. Na nossa vida, tanto na vida pessoal quanto na esfera pública, né, a gente precisa tomar decisões. Né? É com base nessa ideia de que a gente precisa tomar decisões que a gente tem áreas da ciência, como a filosofia, né, que vai estudar a ética, a ciência política, que vai tentar identificar qual é a melhor sociedade, quais são as melhores formas de relações públicas, e também o direito, que vai tentar estabelecer o que é considerado crime e o que não é considerado crime. Tudo isso se baseia na ideia de que essas decisões que a gente toma, tanto na esfera privada quanto na esfera pública, né, podem ser medidas, podem ser avaliadas entre alternativas melhores e alternativas piores. Decisões melhores, mais desejadas, e decisões piores, indesejadas ou menos desejadas. E qual é o critério que a gente usa, né, para saber se uma decisão é desejada ou indesejada, boa ou ruim, criminosa ou inocente? Aí depende de quem a gente usa, de qual critério que a gente usa para fazer essa mensuração, para fazer essa avaliação sobre cada decisão que a gente toma. Seja a gente nas nossas decisões individuais, privadas, ou seja, os nossos representantes, ou mesmo nós mesmos, ao definir as regras que orientam a nossa sociedade, as leis, né, que nos orientam coletivamente. De um lado, a gente pode ter uma interpretação, uma ideia que está alinhada com uma teoria chamada de utilitarismo. O que essa teoria vai dizer? Que o foco de uma decisão, né, o que faz uma decisão, uma escolha ser boa ou ruim, são as suas consequências. Né? O principal expoente dessa teoria é um inglês, um filósofo inglês chamado Jeremy Bentham, né, que viveu lá entre o meio do século XVIII e o meio do século XIX. Né? Ele escreveu um livro chamado Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação, publicado em 1780 pela primeira vez. Qual era a lógica dele principal, o fundamento, né, que guiava a ideia por trás da sua teoria? Ele partia do pressuposto de que todos nós, todos os seres humanos, são governados, são guiados, orientados, determinados por duas motivações, por duas forças. Né? A nossa vontade, o nosso desejo pelo prazer, né? A busca pela felicidade, e o nosso repúdio, a nossa aversão, a nossa tentativa de evitar qualquer tipo de dor ou de sofrimento. Né? Esses dois sentimentos, né, seriam os nossos maiores mestres de todos os seres humanos. A gente agiria sempre com base nessa lógica, ou procurando maximizar, aumentar a nossa felicidade, o nosso prazer, a nossa alegria, os nossos sentimentos bons, ou procurando evitar os sentimentos ruins, as dores e os sofrimentos que a vida pode nos trazer. Então, com base nisso, ele chega à seguinte conclusão: em qualquer situação, existe um princípio moral básico, universal, que pode nos orientar, que serve de referência para a gente saber o que é certo e o que é errado fazer numa determinada situação. E a referência é sempre a mesma. O certo, o mais adequado a se fazer, o moral, a atitude moral a ser tomada sempre, é procurar maximizar o que ele chama de utilidade. E o que é utilidade? Utilidade é esse balanço, é esse saldo geral que se obtém através do cálculo entre a subtração, né, do total de prazer, de alegria, de felicidade, menos o total de dor, de sofrimento ou de resultados indesejáveis. Então, o certo a se fazer é sempre procurar, com o foco nas consequências que uma ação tem, né, sempre o foco na consequência, procurar identificar aquela atitude, aquela ação, aquela escolha que vai gerar, né, um saldo, um resultado total, final, né, que tenha mais prazer, mais alegria e menos dor. Né? Ou que pelo menos o resultado dessa equação seja mais favorável, onde se tenha mais prazer ou se tenha menos dor no balanço total.
Essa teoria do utilitarismo, defendida pelo Bentham, acabou sofrendo algumas críticas. Em primeiro lugar, a ideia de que, às vezes, quando a gente busca maximizar esse prazer, essa alegria, esses resultados bons, essas consequências boas, a gente pode acabar ignorando, passando por cima de alguns direitos individuais. Como a gente viu na última aula, né, em alguns exemplos hipotéticos, como no exemplo do bonde ou no exemplo do hospital, com base nessa lógica utilitarista, seria possível que a gente empurrasse uma pessoa na frente de um bonde para salvar outras 5 pessoas, ou seria também aceitável, dentro desse cálculo utilitarista, que a gente matasse um paciente saudável para salvar outros 5 pacientes que estariam correndo risco de vida. Então, o utilitarismo permite a instrumentalização, o uso dos indivíduos como meios para que se alcance o objetivo final, o fim, né, a finalidade de um grau de satisfação, de alegria maior para toda a sociedade. Desrespeitando, portanto, ou permitindo o desrespeito, em algumas situações, a direitos individuais. Além disso, também está por trás dessa teoria utilitarista a ideia de que seria possível quantificar diferentes valores, diferentes prazeres ou diferentes dores, diferentes preferências, tudo sob uma mesma métrica. Né? A gente poderia calcular, numa determinada situação, todos os prazeres gerados, né, por uma tomada de decisão e todas as dores ou os desprazeres, os sofrimentos gerados por ela, tanto das pessoas diretamente envolvidas quanto pelas pessoas indiretamente envolvidas também, chegando a um cálculo que envolva toda a sociedade. Então, os críticos do utilitarismo trazem essas ressalvas. Uma pessoa, um autor, o filósofo alemão ou prussiano, né, que foi um dos expoentes como críticos à teoria utilitarista, é o Immanuel Kant. Também ali do início para o meio do século XVIII, morrendo logo no início do século XIX, só que ele demorou um pouco mais para publicar seus trabalhos, então, no que nos diz respeito aqui para o nosso tema, né, a sua obra principal é chamada Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que ele publicou 5 anos depois da obra do Bentham, 1785. Nessa obra, o Kant vai dizer o seguinte, ele concorda com Bentham, né, que nós, seres humanos, sim, desejamos o prazer e procuramos evitar a dor. Beleza, isso ele concorda. Ele diz os utilitaristas estão meio certos. Porque sim, isso faz parte da gente, essas inclinações do corpo, dos sentidos, nos afetam. A gente é influenciado por esses sentimentos. Mas ele não aceita a ideia de que o prazer e a dor, a busca pelo prazer e a vontade de evitar a dor, sejam as forças que determinam as nossas ações, que nos governem. Ele diz não. Essas forças existem, mas elas não determinam o que a gente faz. Porque, segundo ele, né, nós temos, todos os seres humanos têm a capacidade, não é sempre que a gente usa, mas a gente tem a capacidade de usar a nossa razão. Né? E por causa disso, por essa capacidade racional, todos os seres humanos mereceriam respeito, seriam dignos de respeito, porque são seres racionais. Então, cada indivíduo conta. A vontade de cada indivíduo deve ser respeitada, porque todos somos seres racionais. E aí o Kant vai trabalhar algumas questões, algumas dualidades, né, para analisar alguns conceitos que são fundamentais, né, para a sua obra e para a gente poder entender a discussão sobre esse tema. Num primeiro ponto, ele distingue 2 formas, né, de moralidade, 2 fundamentos para a moralidade. De um lado, ele diz que a gente pode agir com base no dever, na obrigação. E esse dever, essa obrigação, que é o que ele considera um princípio realmente moral, que deve guiar uma ação moral, servir de referência para uma ação moral, é um dever, uma obrigação que a gente identifica através do uso da nossa razão. Mas é uma razão, é um dever que a gente impõe a nós mesmos. Quando a gente para pensar numa situação, a gente pensa assim, olha, tudo bem, numa ação lá do bonde a gente pode empurrar uma pessoa e matar uma pessoa, salvar 5. Mas mesmo assim me parece errado empurrar uma pessoa, levar uma pessoa à morte, mesmo que seja para salvar outras 5. Né? Então, de acordo com Kant, para a gente agir moralmente, a gente tem que seguir deveres, obrigações que a gente identifica através do uso da nossa razão.
Por outro lado, que ele considera que não é um princípio moral, mas que às vezes sim a gente é orientado por ele, é a gente guiar as nossas ações, as nossas decisões com base nas inclinações dos nossos sentidos, né, com base nos desejos, para usar o termo dele, né, que a gente tenta seguir com base nos nossos sentidos, com base naquela ideia que o Bentham defende de que a gente procura aumentar os nossos prazeres e diminuir as nossas dores. Quando a gente obedece esses sentimentos, esses instintos, digamos assim, naturais, que qualquer animal basicamente tem, a gente segue uma inclinação do nosso corpo e não a nossa razão. A gente segue os nossos sentidos mais básicos e não a nossa razão. Então, para o Kant, no âmbito da moralidade, a gente só age moralmente quando a gente age com base no dever, um dever que a gente encontra através da nossa razão. Outro conceito importante para ele é a ideia de liberdade, né? Que ele também traz uma contraposição entre dois conceitos. De um lado, uma ideia de autonomia. E o que é essa autonomia? Está diretamente relacionada com a noção anterior de dever, né, de obrigação. A gente age com autonomia quando a gente estabelece uma lei moral, uma regra moral para nós mesmos. Isso é agir com autonomia. Quando a gente, através da nossa razão, a gente identifica qual é a forma certa de agir numa determinada situação, consegue deixar de lado os nossos impulsos, os nossos instintos, os nossos desejos mais básicos, né, orientados pelos nossos sentidos, e através da razão a gente consegue fugir dessa cadeia, dessa rede de causa e efeito que orienta todos os animais e todas as coisas no mundo. E a gente age com base na nossa própria vontade, para usar o termo dele. Agimos autonomamente, com autonomia, quando a gente segue a nossa razão e não os nossos sentidos, não os nossos desejos. Ele cria um outro termo para contrapor a ideia de autonomia que ele chama de heteronomia. Quando a gente age de forma heterônoma, a gente segue, então, os nossos sentidos, os nossos desejos, as vontades do corpo, buscando o prazer e evitando o sofrimento. E um último conceito, então, seguindo essa mesma lógica, que ele também vai trazer uma contraposição, é o contraponto entre o que ele chama de imperativos categóricos e imperativos hipotéticos. O imperativo hipotético está diretamente relacionado com a ideia utilitarista de que a gente faz alguma coisa porque a partir dessa coisa a gente obtém uma outra, a gente alcança uma outra coisa. E essa outra coisa, essa segunda coisa, é que é o nosso objetivo final. Nos dois casos, né, tanto o categórico quanto o hipotético, o imperativo são coisas que nos levam a fazer, que nos empurram, né, que nos orientam no sentido de uma determinada ação. Então, o que nos leva a uma ação hipotética? Né? Um imperativo hipotético. É a ideia de que com uma ação eu alcanço um outro resultado. Através de um meio eu alcanço um fim. Né? Porque se baseia na hipótese de que existe essa relação, né, de causa e efeito, de que fazendo isso eu alcanço aquilo. Já o imperativo categórico, ele já traz a sua razão, a sua justificativa em si mesmo. Não precisa de um resultado para aquilo. Eu ajo de uma determinada maneira porque esta maneira é boa, é considerada certa. E com base no que eu descubro isso? Com base na razão. Então, com base nesses três conceitos, né, nessas três contraposições de valores, o Kant vai defender essa ideia de imperativo categórico como sendo, né, a principal referência para um princípio moral também universal. Assim como o Bentham procurava um princípio moral universal que servisse para todas as situações, sempre, né, que servisse de referência para a gente saber o que é certo ou errado sempre, o Kant vai dizer que a referência para a gente saber o que é certo ou errado numa situação vai ser sempre o imperativo categórico. E para o imperativo categórico, diferente do utilitarismo do Bentham, que o foco era nas consequências de uma ação, no imperativo categórico, o foco para a gente definir o que é certo ou errado, justo ou injusto, não é a consequência, mas sim a ação em si. Né? Uma ação, por ela mesma, é boa ou ruim, justa ou injusta, criminosa ou inocente. A gente tem que analisar não as consequências, mas sim o motivo que levou uma pessoa a fazer algo, qual era a intenção, qual era a vontade dela, qual era a consciência dessa pessoa quando realizou esse ato.
E de acordo com Kant, e com base nesse imperativo categórico, então, para a gente agir da maneira correta, a gente deve sempre buscar obedecer leis universais, que devem ser seguidas, devem ser respeitadas, independentemente das consequências ou das circunstâncias. Então, não interessa a consequência de uma determinada ação. O que interessa é que essa ação seja considerada através do uso da razão. Como é que a gente sabe que a gente encontrou através da razão um imperativo categórico? O Kant propõe algumas formas para a gente medir uma ideia quando a gente encontra ela, né, para saber se é um imperativo categórico ou não. Então, duas dessas regras que ele usa eu vou trazer aqui para vocês. Uma delas, a primeira delas, é a ideia de procurar entender numa atitude, quando a gente pensar numa decisão que a gente gostaria de tomar, se ela é uma ação que se baseia num princípio que a gente considera que possa ser considerado, transformado numa lei universal. É algo que eu vou fazer e que se todo mundo fizer teria um resultado bom, então a gente pode considerar que isso está de acordo com essa primeira regra do imperativo categórico. Em segundo lugar, também, para que uma decisão seja considerada alinhada com o imperativo categórico, essa ação tem que tratar as pessoas, todas as pessoas, na verdade ele fala da humanidade como um todo, como um fim em si mesma, né? A humanidade ou as pessoas, e não como meios para alcançar algo. Então, quando a gente toma uma ação, a gente não pode considerar que uma pessoa é um meio, um instrumento através do qual a gente vai alcançar um outro objetivo, mas sim tratar as pessoas como sendo um fim em si mesmas. Todas as pessoas, inclusive a nós mesmos, né? Inclusive é por causa disso que o Kant vai dizer, vai equiparar o homicídio e o suicídio. Para ele não faz diferença a gente matar uma pessoa ou matar a nós mesmos, porque é uma ação que não respeita a pessoa como um fim em si mesma. A gente mata alguém porque a gente quer roubar alguma coisa dela, ou porque a gente não gosta dessa pessoa, ou porque a gente quer se vingar dessa pessoa. E quando uma pessoa comete suicídio, ela faz isso para evitar a sua dor ou para escapar de alguma situação indesejada que ela esteja vivendo. Então, tanto a morte no homicídio quanto a morte no suicídio não são um fim em si mesmo, né? Elas buscam atingir uma consequência fora dessa ação inicial. A gente pode classificar essa teoria do Kant numa ideia mais ampla, que a gente pode chamar de uma ética deontológica, onde existe um dever de agir de determinada maneira, não interessa as consequências. Essa noção, então, do imperativo categórico, essa lógica, essa ética deontológica do Kant, recebe algumas críticas também, assim como aconteceu com os utilitaristas, né? A primeira delas é que, não sei se vocês perceberam, mas quando o Kant tenta justificar como que a gente encontra, identifica o imperativo categórico, ele vai usar aquela regra, né, da lei universal, da possibilidade de a gente transformar essa nossa ação numa lei universal. Por quê? Porque quando a gente universaliza e vê que essa forma é algo que a gente gostaria também que nos tratassem, e que funcionaria no mundo todo se todo mundo agisse assim uns com os outros, a gente consegue então identificar que é um imperativo categórico, mas a crítica que é feita ao Kant, feita pelo próximo autor que a gente vai trabalhar, o John Stuart Mill, é de que o Kant estaria usando uma lógica utilitarista, né, para justificar o seu imperativo categórico. Por quê? Porque o que justificaria o imperativo categórico seria essa consequência, né, fazer algo que, se todo mundo fizer, vai ter um resultado, uma consequência considerada desejada. Na verdade, entende-se que essa foi uma leitura errada do Mill com relação ao Kant, porque na verdade o que o Kant estaria dizendo é que isso seria simplesmente uma forma da gente testar o imperativo categórico. Quando a gente vê uma ação e pensa, eu posso transformar isso numa lei universal, não é para justificar essa ação com base nas suas consequências, mas simplesmente para a gente afastar a possibilidade da gente estar agindo com base em interesses próprios, nos nossos próprios interesses. A gente age com uma lei universal porque assim a gente entende que é uma lógica, é um princípio que orientaria qualquer ação, não só a nossa ação. Uma outra crítica que também é feita à teoria do Kant é que, ao impor esse imperativo categórico, a ser uma regra tão imperativa, né, como o próprio nome diz, ignoraria as consequências de uma ação. Então tem um exemplo que é muito utilizado, o próprio Kant fala sobre ele, que é a ideia da mentira. Obviamente, né, o Kant entende que mentir é algo errado, que não é certo se fazer.
Não dá para a gente acreditar que todo mundo possa mentir, porque senão, né, tem um resultado ruim. Eu não quero que mintam para mim, então eu posso até achar bom mentir para o outro, mas aí eu estou me baseando nos meus interesses. Né? É uma coisa que não pode ser universalizada. Então o Kant vai dizer que, olha, mentir não é uma atitude moral, né? Não segue o imperativo categórico. Mas aí os seus críticos trazem a seguinte situação, né? A seguinte problematização dessa ideia. Se imaginem vocês que vocês estão na casa de vocês e um amigo de vocês chega na sua casa e pede para se esconder porque tem um assassino correndo atrás desse amigo, e vocês escondem a pessoa na casa de vocês, só que o assassino bate na porta e pergunta para vocês: vem cá, o teu amigo está aí na tua casa? Né? Seguindo o imperativo categórico do Kant, não se poderia mentir para o assassino, porque não interessam as consequências, não interessa se o assassino merece ou não ouvir a verdade, ou se a consequência disso vai ser o assassino pegar o amigo de vocês e matá-los. Né? O que interessa é que é errado mentir e que, portanto, não se deve fazer isso. O Kant recebeu essa crítica, né, do Benjamin Constant, foi o cara que criticou o Kant especificamente sobre esse ponto, e mesmo depois da crítica, onde o Benjamin Constant disse que o assassino não merecia ouvir a verdade, né, porque teria uma intenção ruim, o Kant bateu o pé e disse que não, eu continuo afirmando, continuo achando que se deve dizer a verdade, não se deve mentir, porque senão a gente vai estar desvalorizando a ideia de se falar a verdade, vai criar uma sociedade onde as pessoas abrem exceções e permitem então a mentira, dependendo da consequência a gente pode mentir, e reafirmou então essa sua noção de que mesmo nessa situação não seria aceitável a mentira. Né? É possível, o professor Sandel, inclusive, traz na sua obra a ideia de que a gente possa corrigir essa crítica ao Kant, né? De que mesmo numa situação dessas a mentira não seria aceitável. Como que isso poderia ser consertado, né? Essa crítica? A partir da ideia do seguinte: a gente poderia não necessariamente mentir para o assassino, mas falar uma verdade que levasse ele ao engano, né? Dizer, olha, eu não sei onde é que está. Quando o assassino bate na porta e pergunta, o amigo está aí? Eu não sei onde é que ele está. Né? Por quê? Eu sei que está na minha casa, mas eu não sei se está no quarto, se está no banheiro, se está na cozinha. Né? E isso levar então o assassino a uma ideia equivocada. Mas a gente poderia perguntar, isso não é o equivalente a mentir? Né? Essa omissão, essa indução ao erro, não seria moralmente equivalente à mentira? Né? De acordo com o professor Sandel, e tem uma explicação também, um trecho onde o Kant usa um artifício semelhante, não. Por quê? Porque haveria nisso um respeito pela verdade. Né? O importante, como a gente viu aqui para o Kant, não são as consequências, mas sim o motivo, a intenção. Então, de certa forma, a gente pode entender que numa situação dessas a gente possa falar a verdade, dizer, olha, eu não sei onde é que está meu amigo, induzindo o assassino ao erro, mas através dessa estratégia a gente pelo menos demonstraria um respeito, né, pela verdade. A gente demonstraria assim que a gente não mente descaradamente, dizer, não está aqui sabendo que a pessoa está. Não, eu não menti para a pessoa. Eu me dei ao trabalho de encontrar uma forma de falar uma verdade que, se o assassino não prestar atenção, né, em todos os detalhes envolvidos, ele pode ser levado ao erro. Mas eu estou demonstrando, mesmo assim, uma valorização, uma preocupação com o valor da verdade. Né? Então, essa ideia estaria ainda de acordo com a teoria do Kant. Algum tempo depois, um outro utilitarista tentou corrigir, né, algumas das críticas que foram apresentadas ao utilitarismo do Bentham. Então, também em inglês, o John Stuart Mill, para o meio ali, para o final do século XIX, né, ele escreveu 2 livros, sobre a liberdade e utilitarismo. O sobre a liberdade, se não me engano, 1859, o utilitarismo 1861, né, onde ele tenta corrigir, né, algumas dessas críticas ao utilitarismo. Ele tenta humanizar o utilitarismo. Como? Né, incluindo algumas preocupações com relação àquela falta de respeito a alguns direitos individuais
e tentando fazer alguma diferenciação entre o que ele chama de prazeres superiores e prazeres inferiores, porque lembram que uma das críticas ao utilitarismo era a ideia de que a gente poderia colocar diferentes valores, preferências, prazeres sob uma mesma métrica. Ele vai dizer, não, existem alguns valores, alguns prazeres, algumas dores mais importantes do que outras, né, que tem um valor diferenciado. Né? Ele vai continuar dizendo que a utilidade, né, aquele balanço entre o prazer e a dor, é a única referência para a moralidade. Inclusive é ele que faz aquela crítica ao Kant, como eu tinha dito antes, dizendo que quando Kant usa a lógica da lei universal para justificar o que é um imperativo categórico, que ele estaria utilizando um critério utilitarista, né? Apesar de se entender que isso estaria equivocado. Aí a gente já entra numa discussão mais complexa. Né? Será que existe um utilitarismo por trás da ideia do Kant? Né? O Mill e até o Bentham dizem que não existe nada que a gente consiga justificar como sendo certo, como moral, que não tenha como premissa básica a utilidade, esse balanço. No final das contas, a gente, né, seja lá o que a gente for explicar através do Kant, que a razão chega a uma conclusão de que tal ação é melhor, né, no fundo a gente vai estar se baseando, essa razão vai estar usando como fundamento essa ideia do que gera mais benefícios e menos prejuízos. Então o Mill mantém essa ideia de que a utilidade é a única referência para a moralidade. Mas ele vai fazer algumas concessões que o Bentham não fazia. Né? Primeiro, como eu disse, ele vai dizer que algumas pessoas a gente pode identificar o que é um prazer superior e um prazer inferior. Como que a gente faz isso? Né? Ele vai dizer o seguinte, quando uma pessoa experimenta dois prazeres, duas situações diferentes, e prefere uma à outra, esse prazer, essa experiência que a pessoa prefere, deve ser provavelmente considerada superior à outra. Então, quando a gente faz alguma coisa que a gente considere mais desejada, né, essa experiência deve ser superior à outra. Quando a gente assiste uma obra de arte, uma peça de teatro, lê um livro muito profundo, né, ouve uma música muito bem elaborada, a gente percebe que aquele prazer de ouvir aquela música, assistir aquela obra de arte, é algo mais profundo, é algo mais bem elaborado, né? É um prazer superior a ouvir uma música popular ou ler uma revista, um jornal sobre notícias, né? Fazer algo mais cotidiano, com menos profundidade. Né? Então, de acordo com o Mill, haveria prazeres de hierarquias diferentes. E assim, então, justificaria, né, porque lá a crítica ao utilitarismo do Bentham seria isso. Como é que a gente vai pegar, e vai ter um caso que o professor Sandel também menciona, que é a ideia lá na Roma Antiga, no Coliseu, né, que os romanos colocavam cristãos para serem devorados pelos leões. Né? Então a gente pode calcular, beleza, o cristão que está lá na arena vai ser morto pelo leão, ele vai sofrer dores terríveis enquanto o leão devora ele. Porém, os milhares de romanos na plateia assistindo estão adorando aquilo ali, vão adorar, é um entretenimento para os romanos, vão sentir prazer vendo aquela cena. Então, se a gente tiver romanos suficientes sentindo esse prazer, né, de ver um cristão sendo morto por um leão, esse prazer dos romanos pode compensar o sofrimento do cristão que está sendo morto. O Mill vai dizer, não, peraí, né, esse prazer de ver alguém ser morto não pode ser considerado como um prazer superior, né? Ele é inferior do que a vontade do cristão de sobreviver e de não sentir a dor de ser morto por um leão. Então, isso permitiria um equilíbrio melhor nessa mensuração, nesse cálculo utilitarista. E por outro lado, especialmente lá no livro, no primeiro livro que eu mencionei, A Liberdade, mas também no livro do utilitarismo, o Mill vai tentar justificar, né, a ideia, a necessidade de se respeitar direitos individuais, e ele acaba dizendo, mas a gente faz isso não porque a razão nos leve a isso como um preceito moral, como uma ideia pré-concebida, como um valor pré-concebido, mas sim através da lógica utilitarista. Ele vai dizer o seguinte, então, que a gente deve respeitar direitos individuais porque a sociedade como um todo, no longo prazo, vai acabar tendo uma felicidade maior, um benefício maior do que se a gente não respeitar direitos individuais. Então a gente percebe, né, que existe
aí uma aparente confusão entre os conceitos, né? Confusão não necessariamente, mas uma tendência de aproximação dos conceitos. Enquanto Kant está lá justificando o seu imperativo categórico, né, através de lógicas da lei universal que passa uma ideia, né, mesmo que equivocada, mas parece se aproximar de uma lógica utilitarista, né, o Mill, por outro lado, parece começar a adotar valores categóricos aqui, ao dizer, né, que existem prazeres maiores do que o outro. Isso não está baseado na lógica utilitarista. Né? Parece que tem valores, né, experiências mais importantes do que outra. De onde que vem, né, essa ideia de que uma experiência é mais importante do que outra? Que assistir, né, ouvir Beethoven ou Mozart é um prazer superior do que ouvir pagode ou ouvir funk. Né? De acordo com o Mill, essa lógica faria algum sentido, mas com base no quê? Não na lógica utilitarista. Parece seguir uma lógica mais categórica de que existem valores que a razão nos leva a concluir que são superiores aos outros. A mesma lógica quando o Mill vai defender os direitos individuais. Né? Apesar dele tentar justificar através de um cálculo utilitarista, de certa forma, ele está dizendo que o respeito a direitos individuais é um valor a ser seguido, é algo que a sociedade se beneficia porque a razão nos leva a entender, né, que é algo benéfico para toda a sociedade. Então, acho que é importante a gente entender que tem um pano de fundo, né, que guia a diferença entre esses autores, os utilitaristas, o Bentham e o Mill, e do outro lado o imperativo categórico do Kant e essa lógica deontológica. Né? O que é essa diferença? Os utilitaristas, eles se baseiam, como a gente viu, na ideia de que a gente busca ter o máximo de prazer possível e o mínimo de dor possível. Dentro dessa lógica, a gente está se baseando nos nossos sentidos, né? Numa relação que está inserida numa estrutura de causa e efeito que faz parte de toda a natureza. Quando a gente, sei lá, num jogo de futebol, chuta uma bola para a esquerda, né? A bola vai para a esquerda. A bola não tem a capacidade de decidir, não, eu vou ir para a direita no meio do caminho porque eu não estou gostando de ir para a esquerda. Se a gente chuta a bola para a esquerda, ela vai para a esquerda. Não existe possibilidade de fazer outra coisa. É uma relação de causa e efeito. Uma bola não tem livre-arbítrio, né? Não tem liberdade. Né? Ela simplesmente segue os estímulos que a natureza oferece para ela. Quando os utilitaristas entendem os seres humanos também como guiados, né, governados por esses sentidos, por esse prazer e por essa dor, a gente chega numa situação onde, de certa forma, dependendo da perspectiva que a gente adotar, a gente pode entender que a gente siga essa mesma lógica da bola de futebol. Né? Se vier um prazer, a gente corre atrás. Se vier uma dor, a gente foge. Então não somos nós que decidimos as nossas ações, não somos nós que fazemos as escolhas. Isso já é pré-determinado por essa estrutura de causa e efeito que tem no mundo natural. Então a gente seria simplesmente resultado, né, dessas relações de causa e efeito, dessa busca pelo prazer e essa tentativa de evitar a dor, e não com base nas nossas ideias. Né? A gente não teria livre-arbítrio. Para o Kant, né, ele vai dizer que não. Né? Que para que a gente seja livre, né, a gente precisa ter a capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas que não sejam determinadas pelos sentidos. Ele admite, é verdade, a gente às vezes, né, muitas vezes, segue esses estímulos sensoriais dos sentidos. Né? Muitas vezes a gente procura e se entrega, né, à busca pelo prazer ou à fuga da dor. Ele não nega isso. Mas ele vai dizer que existem situações onde a gente é capaz de superar esse estímulo natural, esses sentidos naturais. E a gente consegue seguir, então, a razão. Só que, para que essa razão também não seja submetida a essa estrutura de causa e efeito da natureza, ela precisa estar fora da natureza. Precisa ser algo separado. Né? Precisa ser algo isento, imune a essas interferências, a esses estímulos dos sentidos. Então, no pano de fundo, na essência maior por trás dessas duas teorias, tem uma perspectiva mais ampla dentro da filosofia, né, que a gente vai estudar melhor nas próximas aulas, mas que é essa ideia de que será que nós somos fruto do meio onde a gente vive simplesmente, somos resultado de causas que nos antecedem, ou será que não? Será que a gente tem a capacidade,
né, de fazer escolhas, tomar decisões, tem a liberdade, o livre-arbítrio, acima dessa relação de causa e efeito da natureza. Para que isso seja possível, a gente precisa entender que existe uma outra dimensão, um outro mundo, né, fora do mundo natural, fora do mundo das coisas, da natureza, das relações de causa e efeito. E para terminar aqui a nossa análise sobre os nossos dois autores, é importante a gente destacar que, por um lado, tem uma tentativa de ambos, né, de ambas teorias, de se alcançar uma regra, um princípio moral universal que se aplique para tudo. E talvez esteja aí, né, o erro de ambos. A gente, como a gente viu nos exemplos da última aula, tem situações que a gente segue uma lógica mais utilitarista, que se baseia mais nas consequências, mas existem outras situações onde a maioria de nós, pelo menos, segue princípios morais, né, que tem foco nas intenções, nos motivos por trás, na ação em si. A gente considera errado empurrar uma pessoa da ponte ou matar uma pessoa saudável, mesmo que seja para salvar um número maior de pessoas. Quando a gente analisa alguns dilemas, né, não parece que nenhuma dessas teorias resolva todas as situações, possa ser considerada universal. Por outro lado, parece que ambas teorias trazem elementos, sim, que orientam as nossas decisões, que a gente utiliza como princípio moral para identificar o que é certo ou errado numa determinada situação, para identificar qual é a melhor escolha a ser tomada, o que é justo, o que é injusto, o que é criminoso e o que não é, o que é inocente. Então, ambos parecem estar errados ao tentar encontrar um princípio moral universal, mas ambas teorias também parecem ter alguma razão, né, porque servem de fundamento em certas ações. A gente também pode fazer a crítica de que, por um lado, Kant, o seu imperativo categórico, parece ignorar, né, ou não considerar devidamente situações onde a gente tem a necessidade de tomar decisões difíceis, sermos pragmáticos, né? Como no exemplo do bonde, lá vai morrer um, vai morrer cinco. Kant não resolve essa situação dizendo que matar é errado. Vai morrer um ou vai morrer cinco. E aí o que a gente faz? Por outro lado, tanto Bentham quanto Mill parece que ignoram que existe algo além das consequências, algo além da materialidade, né, dos efeitos, dos resultados que acontecem, que podem ser oriundos aí das nossas decisões. Né? Existe uma certa moralidade, alguns valores que nos orientam e que não parecem vir dessa relação de causa e efeito, dessas consequências que o mundo natural nos oferece. E só para voltar no nosso exemplo lá inicial das meninas, né, da amiga que matou intencionalmente ou não a outra, para mostrar que na prática o direito brasileiro, pelo menos, inclui essas duas perspectivas. Por um lado, né, o nosso direito penal vai dizer que matar alguém é um crime, que é errado, vai seguir o Kant, vai dizer, ó, não se deve matar ninguém, matar alguém é errado, é um imperativo categórico, não mate alguém, porque isso é uma lei universal. A gente entende, eu não quero que me mate, eu não quero matar ninguém, é melhor, não vou, mesmo que eu queira numa situação matar alguém, eu reconheço que é errado, é um princípio a ser obedecido, respeitado. Por outro lado, o direito penal também entende que, mesmo nesse caso das meninas aí, se a morte, né, tivesse sido tentada, como eu dei o exemplo lá do pisão no pé, mas não fosse alcançada, se a menina quisesse matar a amiga e fosse com toda a vontade, intencionalmente atirasse na direção da amiga, mas errasse o tiro e passasse pela janela que estava aberta e fosse embora e não acertasse ninguém, não teria resultado nenhum a tentativa de homicídio. Né? Ninguém teria sido morto, nem a janela teria quebrado, nada de consequência. Porém, a gente considera, né, o homicídio tentado como um crime também. Da mesma forma, mesmo que ela tenha matado a amiga sem querer, mas tenha feito uma brincadeira inconsequente, irresponsável, né, tentando dar um susto na amiga, mesmo sem o dolo, mesmo sem a vontade de matar alguém, é possível que alguém seja condenada por homicídio culposo, onde levou à morte da pessoa mesmo sem a intenção. Então a gente vê que essas duas teorias estão relacionadas, né? Tanto se a gente for falar de uma situação boba, como um pisão no pé ou não, o que me interessa se a pessoa queria pisar no meu pé ou não? Eu senti dor, né? Não me interessa a intenção quando a pessoa pisa no meu pé. A dor que eu vou sentir vai ser a mesma, seja o pisão intencional ou sem querer. Por outro lado, é muito diferente
né? Se o meu amigo do meu lado aqui pisa no meu pé por querer ou sem querer, ou tem alguém querendo me machucar, ou tem alguém que não está querendo me fazer mal e sem querer acabou me causando dor. O direito brasileiro leva isso em consideração, né, nessas figuras, nesses tipos penais, como a gente fala no direito, né, tendo o tipo, né, a tipificação do crime de homicídio, considerando que matar alguém é errado, é indesejado, porém considerando também as intenções, os motivos, seja no homicídio culposo ou seja no homicídio tentado. Na próxima aula, a gente vai trabalhar, discutir, né, melhor as consequências, os desdobramentos dessas duas teorias e vamos tentar entender um pouco melhor o que cada uma tem a contribuir com a nossa busca, né, por uma referência para tentar identificar qual é um princípio de moralidade, né, seja universal ou não, ou pelo menos alguma referência para a gente identificar o que a gente considera certo ou errado, desejado ou indesejável na nossa sociedade.